Daniel Spencer, fale-nos um pouco sobre a sua trajetória missionária dentro do Adventismo. Ora bem, eu nasci como adventista. Os meus pais eram professores na missão em Cabo Verde, que era território português na altura, nas ilhas de Cabo Verde. E por volta dos meus 5 anos, pouco tempo depois do país tomar a independência em relação a Portugal, nós podíamos escolher seguir o rumo português ou não. A minha família decidiu ficar no continente português e eu cresci sempre envolvido com o adventismo, sempre muito ativo na igreja. Passei por uma fase um pouco turbulenta na minha juventude, nunca saí, tinha uma banda rock, questionei muitas coisas, mas depois o Senhor começou a trabalhar e me chamou para representar uma campanha evangelística. Eu senti que era uma responsabilidade muito grande, eu não podia levá-la de uma forma ligeira, então eu decidi fazer alguns votos com Deus e pedi que Ele me mostrasse como usar a minha área profissional. Eu fui obreiro da Casa Publicadora Portuguesa, da Igreja, portanto, trabalhei 16 anos com publicações e queria pedir ao Senhor, mas saí para montar a minha empresa e fazer mais dinheiro quando estava com uma visão assim um pouco mais Capitalista. E pedi ao Senhor que me mostrasse como utilizar. E o Senhor nos impressionou. Na altura conheci também a minha esposa, que ela tinha uma firmeza religiosa muito maior que a minha. Eu era muito condescendente, muito festa, diversão, mas a minha esposa sempre foi... Então aquilo criou um choque e me chamou novamente à razão, porque ela não condescendia com as coisas, e tudo isto aconteceu juntamente com esse convite. Então nós decidimos, os dois tínhamos o mesmo plano, vir para os Estados Unidos. Ela conhecia o pastor que a tinha batizado, estava nos Estados Unidos, e eu tinha a minha família, os meus irmãos, o meu pai, nos Estados Unidos, e então decidimos vir e fomos para uma instituição missionária no sul dos Estados Unidos, para ser treinados como missionários. Dali eu orei por 2 anos, até que o Senhor me mostrou, através da Sara, da minha esposa, que Ele não me estava usando porque eu não estava me consagrando como devia. Eu tomei decisões ali e o Senhor logo fez surgir um chamado para o Brasil. Acontece que a minha esposa era brasileira e viemos para o Brasil em 2004. Eu não tinha ainda noção do que Deus estava a fazer. Na altura estava entusiasmado porque eu vinha dirigir um canal missionário, então eu estava todo contente, mas o Senhor estava trabalhando outras coisas na minha vida. Nós estivemos no Brasil cerca de 5 anos e meio, juntando todo o tempo, e todo esse tempo estivemos vivendo pela fé e vimos milagres. Deus proveu as nossas necessidades de uma forma extraordinária. E foi assim que começou fortalecendo. Eu comecei pregando, na realidade, porque eu estava dirigindo um canal missionário e colocámos como uma regra que a pessoa deveria também ter um ministério na sua igreja local, para estar envolvida com a igreja local. E eu, como tinha que dar o exemplo, decidi pregar sobre as pesquisas que tinha feito. Só que teve um efeito que eu nunca pensei que fosse ter, e foi assim que tudo começou. Então, adventista de berço. Exatamente. Pastor, muitos reformistas admiram o seu trabalho, movidos pela similaridade ideológica daquilo que você fala. Você entende que a mensagem que você compartilha é um convite a um reavivamento e reforma? Eu creio que Deus convida o seu povo, onde quer que esteja, conclama o seu povo, até seria a melhor palavra, onde quer que ele esteja, no grau de conhecimento. A verdade é progressiva e nós passaremos a eternidade toda a aprender. Às vezes as pessoas dizem assim: eu tenho a verdade. Se nós considerarmos que Cristo disse eu sou a verdade, isso é uma afirmação um bocado forte. Estou dizendo eu tenho Cristo. Eu prefiro que Cristo me tenha, porque
possuir Cristo é algo demasiado grande e a verdade é algo demasiado grande para eu ter. Então, é bom que caminhemos na verdade. Eu creio que Deus tem usado pessoas em vários campos. Por exemplo, eu conheço pregadores evangélicos que eu creio que Deus está utilizando esses pregadores para conclamá-los e prepará-los para receber a mensagem adventista. E da mesma forma, eu creio que há toda uma conciliação de mensagens que desperta o povo onde quer que ele seja. Porque, por exemplo, se olharmos para os pioneiros adventistas, havia pioneiros que tinham ideias erradas sobre determinadas coisas, mas a sua obra não deixou de ser válida e o Senhor não deixou de utilizar no campo em que tinham e com o efeito que ele pretendia. Então, ainda que tenhamos diferenças, eu creio que o Senhor estará usando o nosso ministério para despertar pessoas, não só no movimento de Reforma, como no movimento adventista, como no movimento de outras igrejas. E eu acredito no seguinte: se tivermos Cristo como centro e a verdade for progredindo, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos aproximaremos uns dos outros e estaremos chegando a um ponto em que estaremos unidos em Cristo, e isso eliminará as nossas diferenças. A Bíblia diz assim: e se alguém pensa de outra forma, a seu tempo o Espírito o esclarecerá. Você conhece o movimento de reforma? Quando foi o seu primeiro contato com o movimento de reforma? Olha, quando eu estudei no Colégio Adventista em Lisboa, e a minha irmã estava um ano a seguir a mim. Ela tinha uma colega que era da Igreja da Reforma e elas eram até relativamente amigas, e através dessa colega nós tivemos contacto. O movimento da Reforma não era muito grande em Portugal, era maior do que está agora, mas o que logo se nota para um adventista é que há poucas diferenças, e às vezes até se pergunta, se você entrar numa igreja da Reforma, quase que não nota tanta diferença na doxologia, nas formas. Bom, hoje em dia mais, na altura talvez não tanto. Então eu acredito que houve um certo afastamento, porque a igreja da Reforma se preocupou por manter e pautar determinados critérios. Eu creio que os adventistas foram um pouco mais tolerantes com esses critérios, e isso ainda aumentou esse afastamento. Ao haver uma aproximação ou um reavivamento no adventismo, a mensagem de raiz vai nos conduzir ao mesmo ponto e logo isso criará uma similaridade. Eu conheci e visitei algumas igrejas uma vez por outra, mas era uma coisa assim distante. Mas foi mais através da minha esposa, que ela frequentou por um ano o movimento de Reforma, porque estava fazendo uma pesquisa sobre os 144 mil, e ninguém na igreja adventista sempre polia uma coisa como muito tabu, e ela quis saber o que diziam e esteve ali por um ano frequentando. E eu tinha alguns amigos interessados em revivamento que tinham alguma conexão. Mas a primeira vez que eu realmente, acho que participei ou que estive num momento, foi uma vez, eu não me lembro o ano, mas eu já era adulto, digamos assim, e estava num lugar onde não havia uma igreja adventista, e depois notei que havia uma certa similaridade. Mas já tive inclusive o privilégio de pregar numa igreja de Reforma. Tendo como base essas similaridades que você comentou, como que pastor Daniel Spencer vê uma possibilidade de unificação tendo em base essas similaridades? Como que você enxerga isso? As diferenças entre o movimento adventista e o movimento de Reforma são poucas, mas ainda assim algumas são marcantes. Mas elas são mais de uma aplicação prática da verdade do que propriamente, são mais de uma forma de encarar os critérios. Embora esteja a dizer, existem diferenças com alguma consistência. Por exemplo, nós apreciamos muito a lição do movimento de Reforma. O critério que ela segue está para nós, digo nós, eu e a minha esposa, muito em consonância com o objetivo que Tiago White tinha no princípio. Um critério de pergunta, resposta bíblica e espírito por si. Poucas palavras do indivíduo ou nenhumas. Portanto, logo diretamente eliminando essas coisas. Alguns critérios também que eram mais semelhantes quando
o movimento adventista estava noutra fase, alguns critérios de exigências para receber um membro novo, nós fomos um pouco dilatando, desleixando, nós os adventistas, nesses critérios, e os reformistas quiseram manter. Então, eu diria que doutrinariamente há algumas diferenças, mas poucas, mas é a prática e a aplicação da forma como se encara isso que muda. Havendo um reavivamento no movimento adventista, eu creio que haverá um processo de como que maior aproximação das identidades. E algumas coisas que estão diferentes, o Senhor esclarecerá a seu tempo, porque não existe outra forma de, estando eu numa igreja evangélica, ou estando eu numa igreja católica, ou estando eu numa igreja reformista ou adventista, não existe outra forma de, sendo eu um povo de Deus que ainda não está esclarecido por alguma coisa, não existe outra forma de passar por um reavivamento, de receber a chuva seródia, sem estar altamente esclarecido pelo Senhor dos pontos que eu poderia estar enganado. Certamente que poderemos ter erros em qualquer dos movimentos, e certamente se achamos que o nosso movimento está correto, achamos que há coisas que os outros não estão vendo bem. Então estamos na esperança que o Senhor os elucide, e vocês provavelmente estariam na esperança que o Senhor nos elucide em algumas coisas. Mas eu creio que a resistência da reforma em relação aos adventistas é mais da prática do adventismo do que propriamente das doutrinas, embora existam essas diferenças. E eu creio que, buscando a centralização em Cristo, certamente haverá uma aproximação. Creio também que, com o cenário profético, da forma como vai ficar, haverá pouco espaço para muitas frescuras de pequena diferença. Será um número tão pequeno de pessoas fiéis, sejam elas vindas de um movimento ou de uma igreja ou de outra, que, claro, eu acredito que elas se conciliarão com a igreja adventista após haver uma sacudidura e serem deitados fora os infiéis, mas independentemente desse detalhe, eu acredito que isso criará uma identidade e um esclarecimento que criará uma unidade de um povo final. Venha ele de que lado vier, tenha ele passado por que experiência passar. Entendi. Pastor Spencer, existe uma pergunta Sim. que todo reformista gostaria ou faz a um líder adventista, né? E eu queria te deixar bem à vontade para responder, se você não se sentir à vontade. Como que você vê o problema da guerra, da separação das duas comunidades? E, no seu ponto de vista, houve uma apostasia da Igreja Adventista como instituição? Como que você enxerga esse momento da Igreja em 1914? Eu creio que as pessoas que defendiam que a Igreja não deveria participar da guerra e conciliar-se, como estava a acontecer com a Igreja Católica, que se conciliou muito com o nazismo e se submeteu, eu creio que elas estavam corretas naquilo que estavam a defender. E pelo que eu li historicamente, há várias formas de encarar, e nem sempre são conciliantes, mas eu tentei analisar vários documentos, porque eu li historicamente, o que eu me apercebo é que houve ali um problema de algum desencontro por causa da dificuldade de comunicação e burocracia. Os líderes da altura, que era tudo uma igreja, os líderes que tomaram essas decisões estavam realmente tomando decisões erradas. A própria Igreja Adventista reconhece isso e, mais tarde, eles mesmos chegaram a reconhecer essa questão. E houve outros problemas que surgiram desse erro de decisão, não só o movimento de reforma. Existe um movimento, a Vara do Pastor, Shepherd's Rod, nos Estados Unidos, que surgiu também fruto desses desencontros e uma série de outras coisas que foram afetadas na Igreja. Então, eu creio, sinceramente, que as pessoas que se afastaram estavam corretas naquilo que se defendiam e que não deveríamos participar da guerra. Eu creio só que elas deviam ter sido um pouco mais pacientes e tentado resolver o problema ali, não tentado dispersar. Porque a Conferência Geral, na altura, houve uma dificuldade de comunicação em enviar a correspondência para a centralização americana e depois a resposta. A conferência foi um pouco lenta, porque ela respondeu dizendo que iria analisar o caso, mas as pessoas elas tinham uma necessidade premente, a qual a conferência não podia ter a sensibilidade suficiente para notar à distância. O problema foi complicado. Então eu creio que houve uma série de desentendidos. Pastor, mudando um pouquinho de assunto,
Qual é a importância dos leigos na conclusão da obra? Existe essa correlação do leigo com Apocalipse 18 na conclusão da obra? E qual a importância dele? Bom, é impossível que a obra seja concluída por líderes. Só por líderes. Porque um alto clamor, reforçado por o anjo de Apocalipse 18, ao reforçar a questão dos 3 anjos, ele exigirá todo um corpo conciliado, refletindo o caráter de Cristo e levando esta mensagem ao mundo. Os líderes são um dom espiritual como os outros dons da igreja. E uma igreja que só tenha líderes, ela não está completa nos seus dons espirituais. Durante a Idade Média se começou a criar um distanciamento porque os problemas que alcançavam a sociedade, a nobreza e a plebe, foram transpirando e invadindo a igreja. Então se criou esta noção de clero e leigo. Mas esta noção não existia na igreja primitiva, porque a igreja considerava que Cristo era a cabeça da igreja e que todos eram membros do mesmo corpo, apenas com funções diferentes e alguns com a função de coordenar a igreja, pastorear a igreja ou liderar a igreja. Logo, eu creio que o futuro, e creio que não falta muito para esse futuro, o futuro será uma conciliação. Pastores que se consagram e que têm noção de qual é a sua função. Eles são como um capitão que está no campo para coordenar a equipa, enquanto o coordenador, o verdadeiro treinador, não é ele, mas ele é um coordenador. Então, eles vão ser pastores que servem, pastores que estão dispostos a coordenar, que estão consagrados, que motivam, que inspiram e que trabalham em conciliação com o leigo. Vou usar estas expressões. E o leigo vai sentir que a função dele não é pagar o pastor e alguém faça o trabalho, mas que todos estejamos envolvidos. E eu creio que isso eu creio ativamente, estou como pastor buscando fazer esse trabalho, ser um misto entre um pastor e um leigo e motivar os meus leigos com algo que eles não sintam, ele é pastor, então é o dever dele, mas ele está-se a pôr como eu e eu posso e devo fazer como ele faz, e ao mesmo tempo motivar os pastores a voltar, a mesma coisa que estamos a falar do momento de reforma e do momento adventista, a ver um ponto comum novamente no ponto de partida, que é todos um mesmo corpo com funções diferentes, mas com o mesmo propósito, unidos em Cristo. Pastor, que mensagem você deixaria para os membros do movimento de reforma, para a sua liderança e também para os internautas do Crescer Mais? Olha, eu vou ser sincero, talvez esta seja a pergunta mais difícil que você me colocou aqui. Porque como pregador, normalmente quando a gente prega uma coisa ou quando avança com alguma coisa, a primeira coisa que eu gostaria, a primeira coisa que eu acho que é extremamente importante é que ainda há muitos preconceitos, tanto de um lado como do outro, porque as pessoas ainda têm uma espécie de um espírito de clube. Elas vivem isto no seu dia-a-dia, você é de que time, eu sou de outro time, então ela acha errado. Por exemplo, algumas pessoas elas acham errado você dizer, o meu time jogou mal hoje. Eu não estou defendendo futebol, não sou um fã acompanhante, só estou a usar um exemplo que se ajuda a entender. O meu time jogou mal hoje. As pessoas do mesmo time ficam, o que é isso? Você está falando mal do nosso time e tal. Temos que ser realistas com as coisas. E isto não é uma questão de clubes, não é uma questão de times. Então, a primeira coisa que eu acho que devemos quebrar alguns preconceitos. Eu não posso, apesar das diferenças, deixar de considerar o movimento de reforma como irmãos. Há muita coisa muito semelhante e muito parecida na forma de lidar, na doxologia e em tudo mais, e como eu disse, as diferenças são mínimas. A segunda coisa que eu acho importante é que eu penso que as duas igrejas, e não estou a dizer isso como instituição, mas estou a dizer isso como membros, se os membros mudarem a sua postura em relação aos preconceitos, eu penso que as duas igrejas, como membros, deveriam rever o que pauta a diferença. Porque, na realidade, quando eu estive pregando num congresso da Reforma, em Belo Horizonte, conheci muitas pessoas, gostei muito, tivemos depois um diálogo com vários líderes da Reforma ali,
eles tentaram fazer algumas perguntas e ficaram um pouco surpreendidos com algumas coisas. Por exemplo, estavam a dizer, a igreja e tal, os 144 mil, eles ficaram surpreendidos de eu já ter estudado sobre o assunto, ter interesse e respostas sobre o assunto, porque durante muito tempo eles não tiveram isso da parte do Adventismo. Esta é uma coisa que, por exemplo, hoje em dia no Adventismo, o movimento adventista não de reforma, digo eu, hoje em dia existem muitos pregadores falando sobre os 144 mil, muita informação. Eu diria que já estamos quase a ponto de que já poderíamos ter uma posição definida como igreja, já temos informação suficiente para isso. Então, estas coisas todas vão criar uma certa conciliação. Eu diria que ambos os grupos, respeitando as diferenças de crença que cada um tem, o movimento de reforma acha que está certo, o movimento adventista acha que está certo. Os pioneiros, Ellen White tem um texto que diz assim, que tinham diferenças, mas esqueciam as diferenças e avançavam com o que tinham de comum, pensando na prioridade que era o Evangelho e o evangelismo. É claro que isso não justifica o ecumenismo, por exemplo. Isso não significa sacrificar aquilo que eu acho que é correto. Mas eu tenho amigos que pensam de forma diferente e não deixamos de ser amigos por causa disso e de respeitar e saber ter os limites. Então eu acho que não devemos deixar de ser irmãos por causa das diferenças. E deveríamos trabalhar no sentido de focar-nos nos tempos que se aproximam, apoiar-nos uns aos outros e que o Senhor trará a conciliação. Conciliação que eu estou a dizer, não estou a dizer que estou a recomendar que a Igreja Adventista ceda nos seus princípios ou que a Igreja da Reforma ceda naquilo que acredita. Mas se estamos buscando o Senhor, vamos crescendo em conhecimento e chegaremos a um ponto em que o conhecimento será o mesmo e que o espírito de unidade será o mesmo. Devemos orar uns pelos outros, orar e buscar essa irmandade no movimento. Isto eu creio que deve acontecer. Te agradecemos pela entrevista, que Deus continue abençoando o seu ministério. Eu quero fazer só um comentário da minha parte. Eu gostaria até de fazer perguntas, eu também tenho as minhas curiosidades, mas não vamos entrar nesse campo. Eu quero fazer um comentário que eu acho que é importante para o movimento de reforma entender. Eu chamaria a atenção do movimento de reforma. Reparem, eu não tenho nenhum interesse clubista com a Igreja Adventista, nem estou tentando chamar as pessoas para o meu clube, não estou a ser proselitista aqui, mas eu creio que o movimento de reforma se afastou um pouco do movimento adventista por achar que ele não estava sendo fiel aos seus princípios e por achar que há uma apostasia. Eu gostaria que o movimento de reforma analisasse o despertamento que está a acontecer na Igreja Adventista, porque isto é algo realmente extraordinário, a forma como Deus está a mexer. E vou dar um exemplo que vai ajudar. Eu queria deixar estas palavras porque eu acho que elas são importantes. Por exemplo, nós temos tido, às vezes, como ministério, alguns problemas de pessoas que resistem à mensagem, mesmo líderes que resistem à mensagem. E, às vezes, esses líderes consideram movimentos de reavivamento como movimentos dissidentes. E uma vez eu tive que dizer a um líder, olha, eles podem estar errados, não estava a falar dos reformistas, estava a falar de movimentos dentro da Igreja Adventista. Eles podem estar errados com este ou com aquele ponto, mas todo o resto da reforma eles estão buscando, enquanto vocês estão certos com esses dois pontos que eles estão falhando, mas estão desprezando o reavivamento e a reforma que é necessário acontecer. Então, fica um ponto em que fica difícil saber com quem me identifico mais. No momento, nós temos na Igreja, estou a ser muito franco no que estou a dizer, e isso pode até ser mal visto por algumas pessoas dentro da Igreja Adventista, mas eu não estou aqui defendendo clubes. No momento, nós temos muitos problemas de pessoas virando as costas à mensagem adventista dentro da Igreja, que se eu for considerar, eu estou muito mais próximo da fidelidade que busca o movimento de reforma do que essas pessoas que estão avançando em apostasia. Não quer dizer que por causa disso misturamos as coisas, mas então não é por estar num lado ou estar no outro. O que nos identifica é a mensagem e isso deve ter sido em conta. Então eu gostaria que o movimento de reforma considerasse uma coisa. Eu cheguei a uma conclusão, que nós temos apostasia na Igreja e não da Igreja. Os princípios que Deus estabeleceu e deu à Igreja, eles estão lá. E Deus os mantém até o fim, no Espírito de Profecia, na Bíblia. O comportamento do povo é que está em apostasia, muitas vezes. Mas isso também acontece, eu comentei quando estive pregando lá em Belo Horizonte,
que eu estava vendo um retroceder em alguns aspectos do movimento de reforma. Na realidade, eu quando preguei ali, eu inspirei as pessoas a se manterem firmes ao que acreditam, a não cederem e condescenderem. Podemos ter opiniões diferentes, mas devemos ser firmes com o que acreditamos. E eu vejo que o diabo também quer trazer a apostasia para o movimento de reforma, apesar de eu achar que tenha sido um erro o afastar-se, mas eu ainda assim acho que deve manter a sua firmeza. Então, eu sempre incentivo os membros da Igreja Adventista a abraçar a Igreja sem abraçar a apostasia e a virar as costas à apostasia sem virar as costas à Igreja. E eu deixaria este desafio ao movimento de reforma de reconsiderar se uma Igreja Adventista passar por um reavivamento e houver mesmo um conflito de que aqueles que buscam fazer e cumprir a vontade de Deus estão a ser até perseguidos dentro da própria Igreja, esse povo que está a buscar esse reavivamento, quantas diferenças realmente há entre esse povo e um reformista? São pequenas diferenças de opinião, também existem essas diferenças mesmo dentro de uma própria igreja, entre membros. Então temos que reconsiderar todas essas coisas, porque só vai haver um general, Miguel vai se levantar por um povo, que é um povo que pode ter vindo de várias facções, de várias partes do mundo, de todas as tribos, nações e línguas, também espirituais, com várias crenças, mas que foi sendo unida em Cristo para uma unidade mental no Espírito, que vai ser derramado. Pastor Daniel, muito obrigado. Eu é que agradeço pela atenção. Pastor Daniel, nós preparamos aqui, junto com o blog Graça e Salvação, do nosso amigo Marcos Peter, uma lembrança especial aqui para você. Você havia comentado que tinha algumas perguntas a fazer, né? Nós cremos que esse material pode ajudar a acrescentar naquilo, esse trabalho maravilhoso que você já faz. Gostaria de convidar o nosso amigo Marcos Peter. Pastor Daniel, Muito gosto. aceita com carinho essa lembrança, tá? Ok. É da parte do blog Graça e Salvação, é o Ministério Leigo, Opa. e também do portal Crescer Mais. Muito obrigado. Eu estou realmente indo bem abastecido agora. É o livro História da Igreja, Movimento de Reforma, e algumas literaturas cristocêntricas também. Eu já conhecia Balbach. Esse é o Alfonso Eu Paulo. gosto muito do livro dele que fala sobre a doutrina da Trindade. Sim, a divindade. E Não? em que ele diz claramente que, olha, podemos até dizer muitas coisas dos nossos irmãos adventistas, mas há uma coisa que não nos podemos acusar, é de terem deturpado isso. Aliás, aquela informação que eu comentei de 1872 foi do livro dele que eu tomei essa informação. Eu já conhecia, já tinha lido. Boa leitura. Obrigado, muito obrigado. Prazer. Obrigado também pela atenção, foi um gosto. Muito obrigado por terem pensado e considerado. Quero enviar um abraço a todos os nossos irmãos por todo o lado. Que o Senhor realmente nos ilumine a seguir sempre nas decisões corretas.